Ética no Magistrado. Nosso grupo é formado por Jessis Rigo, Helena Brasil, Beatriz Heinemann e Yasmin Romanoff. Fazemos parte do segundo período do curso de Direito da PUC Paraná. Muitos filósofos debatem a questão da ética e da moral no direito. O jurista Hans Kelsen acredita que, apesar da moral e do direito andarem lado a lado, muitas vezes a aplicação do direito falta com a moral. O teólogo Leonardo Boff ressalta a relação indispensável entre ética e moral, sendo a ética a internalização da moral. O autor ainda aborda a importância da ética e da moral na necessidade de agirmos de maneira consciente e responsável em relação aos outros e ao meio ambiente. Através disso surge o questionamento: quando o direito falta com a moral, como Kelsen afirma, ele também está sendo antiético? Kelsen entende que o direito pode sim faltar com a moral, mas isso não implica que ele seja antiético, pois a ética envolve uma análise externa ao direito e, portanto, pode existir uma lei moralmente injusta, mas ainda assim válida enquanto norma dentro de um sistema jurídico positivo. A partir desse questionamento, decidimos analisar a prática de uma profissão dentro da área jurídica que utiliza muito desses dois conceitos, o juiz. Tal profissional pode se deparar diversas vezes com casos nos quais há um descompasso entre suas considerações éticas e a decisão que deve ser tomada. Mas então, será que todas as decisões presentes em registros jurisprudenciais são condizentes com a moral e com a ética? O nosso exemplo é um caso real, agravo regimental em recurso especial número 2.050.958 de 2023. O Ministério Público recorre ao Supremo Tribunal de Justiça para rever condenação. Trata-se de um crime de furto qualificado tentado, bem jurídico ao patrimônio, sendo 2 azulejos e 1 abajur, que totalizam R$50. O réu é reincidente. Os ministros consideram o valor irrisório. Como o crime foi tentado, não aconteceu de fato. Dessa forma, eles invocam o princípio da intervenção mínima e absolvem o réu. A análise ética proposta pelo grupo então é: seria ético impor tal pena a uma tentativa de furto considerando os prejuízos mínimos à vítima e o princípio de intervenção mínima aplicado à legislação brasileira? Para chegarmos a uma conclusão, o grupo analisou os dois casos, o caso da prisão do réu e o caso do redirecionamento do processo a outro âmbito jurídico. No caso da prisão, é necessário analisar qual foi o real prejuízo à vítima, moral, sentimental, patrimonial, entre outros, para a devida retratação do réu. Entretanto, o único prejuízo que poderia ser retratado de dentro da prisão seria o prejuízo moral, já que a vítima pode sentir um certo senso de justiça ao ver o causador do furto na prisão. Entretanto, dentro da prisão, o réu não receberá as devidas instruções para sua ressocialização, aumentando suas chances de reincidência no crime. Já no caso do redirecionamento do processo a outro âmbito jurídico, poderia ser aplicado multa pelos transtornos causados. Além disso, o réu não teria que passar pelos desafios da cadeia, custando menos ao governo e à vítima pelas despesas do processo. O caso em questão deve ser analisado através das duas correntes filosóficas, a utilitarista de Stuart Mill e a aristotélica. Apesar da visão utilitarista afirmar que uma solução deve ser tomada visando desencorajar atitudes que são ruins à coletividade, também afirma que a utilidade da ação deve ser considerada, ou seja, o quanto ela é capaz de trazer benefícios e de afastar dores. Assim, apesar do argumento de que a aplicação do princípio de insignificância no caso analisado estaria incentivando a criminalidade, deve ser observado também que a restrição de liberdade do réu não trará reais benefícios à sociedade, pois, além de não ressarcir os danos à vítima, também será deletério ao condenado, o qual será punido desproporcionalmente ao nível dos impactos de sua ação. Além disso, a ética aristotélica contribui para o nosso entendimento, pois acredita que a virtude é o equilíbrio entre dois vícios, os quais são excessos e faltas. Uma decisão virtuosa, assim, neste caso, deve ponderar que, apesar do indivíduo ser reincidente, o que aumentaria a reprovabilidade do fato, o ato em questão também não causou periculosidade social, não teve efetiva lesão ao bem jurídico, além de ter baixíssimo grau de perigo ao patrimônio da vítima, o que diminuiu o grau de reprovabilidade. Em suma, nosso grupo considera que a decisão do jurista deve se basear nestas duas visões filosóficas para garantir que haja ética na profissão, o que é vital para diminuir as desigualdades e promover o bem-estar social atual e das futuras gerações, conforme o que diz Ladislau Dalmor em sua aula
ao eixo humanista. Dessa forma, o grupo considera que a solução mais adequada ao caso é o emprego do princípio da insignificância e a aplicação de uma indenização, a qual é mais benéfica para ambos os lados. Logo, é importante ressaltar a responsabilidade do juiz em decidir o que caberá ou não em certo caso, considerando que ele é incumbido de decidir o futuro do réu, condenando-o justamente ou livrando-o da responsabilidade. Assim, a ética se vê presente ao interferir na concepção do justo e do injusto, tanto em um tribunal como em toda a noção do direito. Conclui-se, então, que a ética no âmbito do direito é indispensável, pois legitima a atuação dos profissionais e embasa a criação do sistema normativo das sociedades.